Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal, aqui é o Sr. Balcão, você está no Balcão Pop e estamos aqui hoje, galera, com mais um vídeo de ranking de franquias. Eu fiz vários desses ano passado, eu fiz de Evil Dead, eu fiz de John Wick, eu fiz também de Indiana Jones, né? Eu tô fazendo de várias franquias, sempre que sai um novo filme de uma franquia que eu gosto, eu tô tentando vir aqui fazer um vídeo desses ranqueando a franquia toda, né? E recentemente também eu fiz dois vídeos aí de Planeta dos Macacos. Pra quem não viu ainda esses vídeos, são vídeos que eu tô muito feliz por ter feito, finalmente estão no ar. O vídeo de Planeta dos Macacos é um dos melhores vídeos que eu já fiz. Então se você não assistiu esses vídeos de ensaio aí, no caso o vídeo de ensaio de Planeta dos Macacos, vá assistir, né? E depois de um vídeo de ensaio tão grande quanto aquele, tão difícil de fazer quanto aquele, dá uma relaxada, fazer um vídeo um pouco mais simples hoje, ranqueando Mad Max. Eu queria ter feito esse vídeo assim que saiu o filme da Furiosa. Eu fui assistir Furiosa na estreia, eu fui assistir esse filme, minha família toda foi assistir. Só que eu tava com vários vídeos atrasados, eu também tava com o review de Planeta dos Macacos 4, dessa nova franquia, o Reinado, né? Gravado já, e eu só ia postar depois de postar o vídeo de Planeta dos Macacos. Então nisso eu me recusei a postar qualquer vídeo antes de ter terminado o vídeo de Planeta dos Macacos, que era uma coisa muito importante pra mim. E agora eu tô começando a colocar o canal em dia com esses vídeos que eu tô atrasado. E uma pena disso é porque agora o filme da Furiosa já saiu da maioria dos cinemas. Eu acho que tem poucos cinemas agora que ainda tem o filme da Furiosa lá. Infelizmente foi um filme que flopou um pouco nas bilheterias. Eu digo um pouco por alguns motivos. Eu tô muito triste que um filme tão bom quanto Furiosa, tão maravilhoso, que eu adorei pra caramba, eu vou falar mais a respeito aqui, tenha ido mal nas bilheterias. Porém, eu acho que as pessoas estão muito surpresas quando, na verdade, a gente tá num ano em que todas as bilheterias estão indo muito mal, sabe? Eu tô pensando se eu faço um vídeo discutindo um pouco isso, porque eu tenho algumas opiniões a respeito dos flops do cinema. Eu vou no cinema constantemente, quem quer acompanhar minhas críticas de filmes no geral, incluindo o filme do Serginho Malandro, me acompanha no TikTok. Lá no TikTok eu faço reviews de todo filme que eu vejo no cinema. E a maioria dos filmes que eu vou ver no cinema, eu sempre vou nas quartas-feiras, que é promoção aqui na cidade. E quase sempre eu assisto sozinho, sabe? Sozinho, na sala inteira eu assisto o filme sozinho, porque a maioria dos filmes não tem público nenhum. E o filme da Furiosa eu até fiquei bem surpreso, assim, por um dia de estreia, pra uma franquia como Mad Max, que nunca foi a franquia mais bem sucedida de bilheteria da história. Quando saiu a Fury Road, eu fui assistir no cinema também, eu tinha 15 anos, e foi uma experiência foda, eu achei em 3D na época. E também era um filme que na época flopou bastante, é um filme que não foi tão bem assim na época. O boca a boca ajudou o filme com o tempo, e depois do lançamento em DVD ajudou o filme com o tempo. Tanto que foram 10 anos do lançamento de Estrada da Fúria até Furiosa finalmente acontecer. E eu penso que muito do que faz a franquia Mad Max continuar depois de tanto tempo é muito a paixão do George Miller por essa franquia, e o quanto o George Miller é respeitado por estúdios, por cineastas. Eu sei que hoje em dia isso cada vez vale menos na indústria, né? A gente viu aí o Coppola sofrendo pra fazer o filme dele, o filme dos sonhos dele, e depois sofrendo pra distribuir o filme depois que ele fez com o próprio dinheiro dele. Então a gente sabe que cada vez isso significa menos. Porém, o George Miller, ele constantemente faz fracassos de bilheteria. Com todo o respeito e amor por ele, porque eu amo muito esse cara. Eu amo também, eu amo Happy Feet pra caramba, pra além de Mad Max. Eu amo Era Uma Vez um Gênio, que já entrou na minha lista de filmes favoritos do ano retrasado, né? E eu acho talvez o melhor filme dele, eu sou muito fã desse filme. E foi um outro fracasso de bilheteria também, outro filme que eu assisti na sala de cinema com outras 4 pessoas. Então assim, o que eu tô querendo dizer com toda essa introdução é que eu não tenho certeza se Mad Max vai realmente morrer enquanto franquia por causa do resultado de bilheteria de Furiosa. Se não me engano, o filme fez na bilheteria o quanto ele gastou para ser feito, então ele não pagou nem os custos de marketing, né? Ele só meio que pagou os custos de produção, e a gente sabe que em Hollywood isso é muito pouco. Só que eu acho que, dado os rumos de Hollywood, eu acho que há motivos para sonhar de que um quinto filme de Mad Max não depende só unicamente do sucesso de bilheteria de Furiosa para poder existir.
eu acho que ainda há chances desse quinto filme de Mad Max, né, no caso sexto filme de Mad Max, realmente vir a existir. Eu tô torcendo por isso, né? Dizem que já tem um nome até, tem um plano todo pra esse filme. Eu adoraria que acontecesse. Mas enfim, hoje nós vamos estar ranqueando os 5 filmes da franquia Mad Max que já aconteceram até agora. Eu adoraria ranquear o jogo também. Na época que saiu o jogo, eu lembro de assistir todas as gameplays do jogo, porque eu não tinha o jogo, né? Eu não tenho consoles. Mas eu assistia todas as gameplays do jogo no canal do BRKS Edu. E eu sei, esse filme da Furiosa tem uns elementos do jogo, tem uns personagens do jogo que é bem legal. Só que faz tanto tempo que eu vi o jogo, que eu joguei o jogo, que eu assisti o jogo, eu não vou colocar ele na lista, porém os filmes eu assisti de novo esse ano, eu assisti todos os filmes. É muito louco que eu fui atrás de Mad Max bem antes, assim, pra minha idade, eu tinha 13, 14 anos quando eu fui atrás de Mad Max, eu vi comentando sobre ele no Omelete na época. E aí eu fui atrás dos filmes, aí eu fui lá na feira e comprei os DVDs piratas de Mad Max, tem até hoje. Eu encomendei lá com o carinha que encomendava fazer o meu traficante de filme clássico, meu traficante de filme cult, né? E aí, quando lançou o Mad Max 4, eu lembro que eu era a única pessoa da minha idade que tinha assistido os outros filmes, que era realmente fã dos outros filmes. E, sinceramente, na época não clicou tanto comigo quanto clicou esse ano reassistindo, sinceramente. Mesmo eu vendo na época no cinema, eu achei do caralho. Só que eu lembro que na época, tipo, muito fortemente, o 2 era o meu favorito, sabe? O The Road Warrior. E hoje, pra mim, vamos ver as opiniões, né? Vamos ver aí. Mas antes da gente começar o ranking desses filmes, incluindo o ranking de Furiosa, que vai estar no meio, é claro que um vídeo meu recente aí de ficção científica, distópica, que nem os meus últimos 2 vídeos de Planeta dos Macacos, eu tenho que falar de Extinção, do L.A. Reis, certo? Mais um vídeo patrocinado pelo L.A. Reis e seu livro Extinção, livro de ficção científica distópica brasileira, certo? Muito massa pra quem é fã de ficção científica. Eu já comentei bastante sobre o livro nos meus últimos 2 vídeos, assim, na minha sessão que eu falei sobre ele. Eu tô com medo de entregar demais as surpresas dele, por isso eu só recomendo que vocês vão atrás, adquiram esse livro, deem uma força pro L.A. Reis, deem uma força pra mim. Somos aqui artistas independentes lutando pra colocar nossa arte no mundo. E vale muito a pena vocês darem essa força comprando esse livro. Vai estar todos os links aqui de compras, pode ser na Amazon, pode ser no site da editora, pode ser com o próprio L.A. Reis. Vou deixar os links aqui na descrição para vocês adquirirem o livro A Extinção. Você é fã de ficção científica, você tá aqui, você é fã de ficção científica. Não mente pra mim. Então, compra o livro do L.A. Reis, certo? E um anúncio agora sobre mim, sobre a minha vida. Eu estou começando o meu processo de lançamento do meu primeiro disco, certo? Sou um músico também, né? E quem assistiu meu vídeo Planeta dos Macacos viu que terminou lá terminou o vídeo com eu tocando minha música chamada Pequeno Macaco. E essa música é o primeiro single do meu disco, Antes Que Não Seja Mais Eu, que vai estar saindo lá pra agosto. Porém já tá começando a sair os singles, vão ter 5 singles desse disco, incluindo clipes e tudo mais. E pra você acompanhar isso, você pode acompanhar nossa página no Instagram do Kafkianos, página no TikTok dos Kafkianos, que é o nome da minha dupla, né? Fazer o pré-save da música, eu vou deixar o link aqui pra vocês fazerem o pré-save da música, que sai dia 2 de julho, certo? Nas plataformas todas de música. E eu tô muito feliz com esse disco, é a coisa mais importante que eu já fiz até hoje. Vai ter mais vídeos aqui no canal sobre esse disco conforme as coisas forem saindo. Acompanhe a gente também no meu canal de música, que é o Bacano Records, que lá eu também tô fazendo alguns vídeos de música diferenciados. Eu fiz um vídeo sobre Chico Buarque recentemente. Então, acompanhe a gente aí, galera, nas nossas redes, né, nessa parte de música, que é uma parte muito importante pra mim. Sem mais delongas, vamos ranquear Mad Max do pior ao melhor, beleza? Começando com Mad Max 1. Assim, eu admiro muitas coisas sobre esse filme. Eu acho que a gente tem que admirar primeiramente o trabalho de cineasta independente que o George Miller fez aqui. É um desses filmes independentes que criaram o nome do seu diretor assim que saíram, sabe? Porque é um filme feito na guerrilha, feito no suor, lá na Austrália, num calor do caralho, com um monte de ator desconhecido. E o Mad Max teve... o George Miller, que é o Mad Max, ele é um maluco do caralho. Ele teve que vender cada coisinha dele pra conseguir financiar esse filme. Ele teve que destruir um monte de carro dele, destruir tudo que ele tinha, sabe? Foi morar de aluguel pra poder fazer esse filme.
E o que é esse filme, né? Esse filme tem parte de vários conceitos muito legais, muito originais. Ele mistura faroeste com a cyberpunk, né, com distopia, feita com muito pouco dinheiro. Então é um filme que tem que ser muito criativo na sua criação de distopia. Então é um filme que agregou várias ideias do imaginário popular que a gente tem hoje sobre cyberpunk, só por causa de questões de dinheiro, sabe? Como que vai ser um futuro pós-apocalíptico simples, né, meio de interior, assim. Aí, porra, uns visuais punks, umas roupas rebeldes, né, uma certa contracultura envolvida nisso. E o grande foco do filme na parte de criação, tipo assim, claramente, para além da história, que é uma história de vingança, né, e é um pequeno take aí em cima da vingança, das clássicas vinganças do cinema de ação dos anos 70, 80 e 90, né, que vai pegar essa ideia do Ronin, né, do homem querendo se vingar, coisa clássica e tudo mais. Para além disso tudo, é um filme que quer muito brincar com as possibilidades estéticas, narrativas, sonoras e de direção do conceito de explosão, perseguição de carro. É um dos primeiros filmes em que o foco está no automobilismo, que o foco está na perseguição, que o foco está em criar cenas homéricas de perseguição de carros. E nisso o filme faz muito bem. A maioria dessas coisas que eu falei, o filme faz muito bem. Porém, é um filme fraco, sabe? É um filme que eu não acho que envelheceu bem. A narrativa dele é um caos. É um filme muito... O filme parece que foi sendo feito de improviso. Parece que cada cena eles chegavam no set e falavam assim, pra onde... Eles chegavam no set e falavam, beleza, pra onde que a história vai caminhar agora? Porque são várias cenas, vários momentos do filme que não levam a lugar nenhum. O filme só embala mesmo de forma clara na sua história principal nos últimos 20 minutos, sabe? As partes mais legais do filme ficam ali embutidas em 20, 25 minutos, enquanto a maior parte do filme é lenta, é cansada, não desenvolve bem absolutamente nada. O filme tinha um orçamento bom o suficiente para criar uma boa história com bons personagens, mas você não se importa muito com nada do que está acontecendo, porque todas as ideias do filme são muito mal cozinhadas, sabe? A relação dele com o amigo dele que morre depois é qualquer coisa. Toda a discussão que o filme traz a respeito da polícia é muito batida, muito estranha, muito esquisita, sabe? É o único filme da franquia Mad Max que é bastante conservador, num sentido bem nojento, assim, sabe? É um filme que tem essa visão em que os vilões são extremamente unidimensionais, por mais que sejam vilões que já mostram aquela qualidade dos vilões de Mad Max, que são aqueles vilões que são muito malucos, muito doidos, muito extravagantes, né? Que são sempre legais, né? Por um lado tem isso, por outro lado eles têm uma ideologia estranha, onde a única parada deles é que eles odeiam policiais, tipo isso no mundo pós-apocalíptico, tipo, eles não têm nenhum outro tipo de sentimento para além disso. E aí o filme cria essa dicotomia estranha, essa coisa do bem e do mal, né? Essa coisa bem maniqueísta, muito simplista, ainda mais para um filme que tenta ser sobre sci-fi, né? Eu realmente acho que os problemas do filme são maiores do que as suas qualidades. Eu sou feliz pelo filme existir, eu sou feliz pelo fato de ele ter sido feito, do George Miller ter começado a carreira dele, e já com várias ideias visuais muito interessantes. Você vê que é um diretor com muito estilo, no jeito que ele usa a câmera e tudo mais. Porém, eu acho que é um filme, no geral, muito fraco, com pouco valor de reassistibilidade, pelo menos pra mim. Então, pra mim, é o pior filme da franquia Mad Max, tipo, tranquilamente. E agora, vamos falar de uma pérola subestimada. Eu acho que o salto desse filme pro próximo já é absurdo, sabe? Se você for ver no meu Letterboxd, você que é fã de Letterboxd, se não me engano eu dei 2 estrelas ou 2 estrelas e meia pra esse filme. Eu acho que ele melhora um pouco conforme a franquia avança. Porque uma coisa que Mad Max faz muito bem é que Mad Max é uma franquia que constantemente se renova. Cada filme novo de Mad Max é uma coisa completamente nova, é uma coisa completamente original, é uma coisa que pega o que funcionou no anterior e melhora absurdamente, sabe? Eu acho que essa é a grande parada de Mad Max. E nisso é uma franquia em constante reinvenção, que você constantemente vê nos filmes seguintes aquela ideia sendo feita de forma melhor depois. E isso melhora um pouco o filme anterior, sabe? Quando você vê o que o George Miller quis fazer aqui, quando ele ganhou mais dinheiro, quando ele ganhou mais orçamento, quando ele ganhou mais possibilidades no segundo filme, e no terceiro também, que eu vou falar do terceiro,
você começa a enxergar qualidades aqui que não tinha antes. Da mesma forma que agora que saiu o Fury Road fez as pessoas olharem diferente pros outros filmes também. E agora que saiu Furiosa, que é um filme que fala muito sobre vingança, eu sinto que também é um filme que faz um link, faz uma volta muito interessante com esse primeiro filme. Porque são dois filmes sobre vingança que partem de discussões completamente diferentes. É muito interessante você ver como a discussão sobre vingança amadureceu no filme da Furiosa. Como o mesmo George Miller, né, contando uma história de vingança nesse universo dele, passou de um filme super meio genérico, meio redondo da década de 80 para uma grande subversão, uma grande desconstrução do tema da vingança no filme da Furiosa. Então, é um filme que, na minha opinião, melhora um pouco com base no que as continuações foram agregando a ele. E essa coisa desse filme ser um filme que mostra como que o Mad Max perdeu a humanidade, como ele virou um cara que não tem humanidade nenhuma, como ele virou um cara que não quer ajudar ninguém, ele vê as pessoas se fudendo e ele quer que se foda, ele não faz nada por elas, que é o tema do segundo filme, né? Mas antes de falar do segundo filme, vamos falar do terceiro filme, que é o próximo do meu ranking, né? Em quarto lugar, quarto lugar, Além da Cúpula do Trovão, que eu acho o filme mais subestimado de Mad Max e eu já acho ele excelente. Tipo, eu acho ele muito bom. Como eu falei, eu acho que eu dei 2,5 pra aquele. E eu dei tipo 4 ou 4,5 pra esse aqui. Eu acho que 4. Esse é um filme que durante muito tempo foi odiado por motivos muito injustos. Tem gente que odeia o filme porque ele é meio infantil, porque ele é meio infanto-juvenil, perto dos outros filmes da franquia. Tem gente que odeia o filme porque ele tem criança, né? Praticamente ter criança é um problema. Tem gente que odeia o filme porque ele é meio bobo. Tem gente que odeia o filme porque ele não é 100% dirigido pelo George Miller. Ele é em parte dirigido pelo amigo dele que também se chama George. Porque nessa época o George Miller estava passando por um processo de luto, que um amigo dele havia morrido, um amigo dele que tinha trabalhado nos outros Mad Max, se não me engano. Tudo isso levou ao caos de produção do Além da Cúpula do Trovão. Só que eu acho esse filme magnífico em vários sentidos. Eu acho que esse é o filme dos clássicos, de longe, o mais bonito visualmente. Esse filme é genuinamente bonito visualmente. Recentemente fizeram um vídeo que viralizou no Twitter, em que pegaram o Mad Max 2 e colocaram nele as cores, o padrão de cores do Mad Max Estrada da Fúria e do Furiosa, né? Aquele laranja bem forte, aquele azul, né? bem forte, aquele contraste maluco. E eu achei lindo. Eu não me importo que isso, para algumas pessoas mais saudosistas, isso é um problema. Eu acho que como o George Miller gosta de brincar com as cores nos seus filmes, ele lança versões em preto e branco, né? Ele lançou versões em preto e branco do Mad Max 4 e acho que vai lançar do Furiosa também. Eu adoraria ver uma versão de Mad Max 1 e 2 que com as cores, com o padrão de cores, com a colorização do Estrada da Fúria. Eu ia amar isso. Só que esse filme aqui, ele não precisaria disso, porque ele já tem cores muito fortes, ele tem um estilo visual muito próprio, sabe? Esse é um filme que lembra muito a fotografia dos filmes do Terry Gilliam. É uma fotografia densa, é uma fotografia com substância, é uma fotografia, sabe, mais amarronzada, só que muito bonita, com muito peso, sabe? Os outros filmes têm uma vibe um pouco mais amadora. Esse filme tem uma qualidade visual, uma inventividade visual muito grande. E esse é um filme que traz inúmeros conceitos que foram estabelecidos aqui no universo Mad Max e que iam ser usados no quarto e no quinto filme da franquia. Então você tem a questão do uso forte de mitologia viking nesses mundos pós-apocalípticos. Você também entende muito das vilas, né? Como tem certas facções, certos grupos, certas cidades diferentes espalhadas nesse mundo. A Tina Turner de vilão é maravilhosa, sabe? Ela é incrível, ela é muito icônica, o visual dela é icônico. E a perseguição desse filme, por mais que esse seja o filme com menos perseguição de todos, esse é o filme que tem menos cenas de carros, as cenas de carros desse filme são as melhores da franquia clássica, sabe? Dos 3 filmes clássicos, esse é o que tem as melhores cenas de perseguição. Tipo, é curto, só que é muito bem feito, é muito bem produzido e lembra muito o que foi feito no filme seguinte, no Estrada da Fúria. Mais até do que o Mad Max 2, né? Os caras, assim, no carro, né, pulando aqueles paus lá que eles ficam agarrados e tal. O trem, né, o trem, carro turbinado maluco, as lutas, né?
É um filme visualmente do cacete, é um filme visualmente muito magnífico, com algumas das melhores cenas da franquia Mad Max, toda a parte da Cúpula do Trovão é muito forte, a música é maravilhosa, We don't need another hero, tá ligado? Antes de Mad Max 4 e 5 terem aquela trilha sonora foda do Junkie XL, né, que deixou da franquia, que marcou como tema da franquia Mad Max hoje em dia, né, que é aquele né, com as baterias tribais, né, e tudo mais. Tipo, antes desse filme estabelecer essas coisas, a única trilha sonora marcante que Mad Max tinha era essa música nesse filme. Então assim, eu acho o filme muito icônico, muito injustiçado. Ele é tão injustiçado, as pessoas falam tão mal desse filme sem motivo, que na época que eu comprei esses DVDs, eu nem assisti ele inteiro, sabe? Eu assisti o começo do filme, e aí quando chega as crianças, todo mundo falava tão mal das crianças nesse filme que eu parei de ver o filme na época. Eu só fui ver ele inteiro agora, e ele é maravilhoso, eu não sei como as pessoas falam tão mal desse filme. Ele só não é melhor que o 2 pra mim, porque eu acho que o 2 foi mais original, né? Veio antes, trouxe várias ideias antes. E eu acho a história do 2 muito melhor, porque a história desse filme é um pouco forçada demais, sabe? É um pouco bizarro você acreditar que aquela galera naquela ilha ia ficar, sabe, tanto tempo ali isolada, sem ver o que aconteceu com o resto do mundo, ia acreditar em tanta lorota, e aí ia chegar o Mad Max do nada, elas iam acreditar no Mad Max e comprar a versão dele depois de terem acreditado naquela história por tantos anos. É uma história muito furada, desse filme, sabe? Você tem que abrir mão de muito pensamento crítico pra ela fazer sentido. E a quantidade de personagens andando pra lá e pra cá parece que muda toda hora. Uma hora parece que é 20 crianças, outra hora parece que é 10 crianças, outra hora parece que é 5 crianças. Então é um filme que tem umas, sabe, umas preguiça, assim. Só que em termos visuais, em termos de criação de mundo, eu acho esse filme quase tão bom quanto o 2. Então é um salto já de qualidade muito grande do 5º lugar no ranking pro 4º lugar do ranking, beleza? Próximo filme do ranking, eu vou colocar Mad Max 2, finalmente. Um filme que realmente fez Mad Max o que Mad Max é hoje. Um dos grandes exemplos de continuações que subvertem completamente o filme anterior, como Evil Dead fez, como Gremlins fez, como na minha opinião as grandes continuações fazem, que é você subverter totalmente a franquia quando você vai fazer uma continuação para algo muito melhor, muito maior, muito mais criativo. Muito parecido com Evil Dead, o George Miller tinha uma ideia boa, só que não tinha orçamento para fazer ela no primeiro filme. E aí quando ganhou a oportunidade de fazer um segundo filme, meio que quis recontar a história, só que agora expandindo tudo ao máximo, né? Que nem o Sanheim no Evil Dead. Então, filmaço. O grande fator que eu acho interessante na história desse filme é você ver esse arco do Mad Max sendo um cara totalmente anti-herói no sentido mais clássico da palavra. Ele não quer ser um herói, ele não quer salvar ninguém, ele só quer salvar a própria pele, ele não liga pra mais ninguém. E o filme vai forçando todo mundo ao redor do Mad Max a todo momento, querendo que ele faça alguma coisa pra ajudar os outros, né? E ele nunca se tocando, ele nunca tentando nada. Então o filme é uma grande luta por um potencial, sabe? É toda aquela cidade, todo aquele planeta olhando pro Mad Max falando assim, I can fix him. então essa parte é muito interessante do filme. Os vilões são muito icônicos, né? Várias cenas icônicas. O molequinho com o bumerangue é um dos melhores personagens de toda essa franquia. Então assim, pra mim Mad Max 2 merece todo o amor que recebe. É realmente o filme que estabelece Mad Max como esse fenômeno, essa criação de universo tão original, tão única, né, que os filmes são. É muito interessante que eu vi também uma análise da franquia Mad Max que fala como é uma franquia muito sobre a criação de mitos, sobre a criação de lendas. E como se cada filme fosse uma versão diferente da mesma história, fosse alguém contando a lenda do Mad Max por outras visões, por outras perspectivas, né? Então é uma perspectiva interessante para você ter em mente quando você for assistir os filmes clássicos. Chegamos finalmente no próximo item da lista, meu segundo lugar no meu ranking, que vai ser Estrada da Fúria. E preste atenção, sabe? É muito louco pra mim, eu achei que esse filme era insuperável, sabe? Eu achei que esse filme era insuperável. Eu reassisti ele esse ano e ele cresceu tanto em mim, sabe? Da primeira vez que eu assisti ele pra dessa vez, eu pude perceber o quanto esse filme, ele realmente conseguiu um feito que é quase impossível, que é você, depois de anos e anos e anos de uma franquia ter aparentemente morrido, você refaz ela, você recomeça ela e você pega tudo de bom que tinha nela, melhora absurdamente, leva para outro nível que ninguém esperava que era possível.
E você, sabe, você mostra todo o potencial que aqueles outros filmes tinham, só que numa outra luz. É muito interessante ver como o George Miller, por ter trabalhado em Happy Feet, não estou zoando, o George Miller sempre atenta a tecnologias novas, e Happy Feet é um filme que usa muito bem de tecnologias. Ele aprendeu com essas tecnologias digitais e implementou, e eu vi uma entrevista dele falando justamente isso antes, eu já achava isso antes, mas eu vi uma entrevista que ele confirma isso. Graças a Happy Feet, ele aprendeu a mexer com essas tecnologias digitais e ele implementou no universo de Mad Max, que é o universo que ele tem grande carinho na carreira dele. E gerou um dos filmes de ação mais únicos, mais malucos da história, um filme que é muito profundo dentro da sua simplicidade, dentro da sua sutileza. Ele desenvolve os personagens através da ação. A ação movimenta os personagens, a ação movimenta o drama, a ação movimenta a tensão, o filme, como os personagens passam de um ponto pro outro. Tem poucos diálogos, mas não é necessário ter diálogos, porque as ações de cada personagem já ditam muito bem o que está acontecendo, o que cada um está pensando, o que cada um está fazendo. Então é um filme que consegue ser profundo, discutir várias coisas interessantes sobre idolatria, sobre lavagem cerebral, sobre fuga, sobre libertação, sobre emancipação. Vários temas interessantes que o filme consegue discutir com poucos diálogos, só botando pra fuder, só fazendo cenas de ação inacreditavelmente lindas, belas, bem dirigidas, onde tudo está muito claro, você entende tudo que está acontecendo ao mesmo tempo que tudo é extremamente caótico, né? Então, é um filme perfeito, realmente, e eu acho que é um filme que eleva a franquia a um nível que antes ela não poderia ter alcançado. É um filme que, de várias formas, é o filme definitivo de Mad Max, eu realmente acho isso. E eu achava que esse filme era insuperável, porque eu pensava que, porra, como que o Mad Max... Tipo assim, eu vi o trailer de Furiosa e me parecia um mais do mesmo muito bom. Eu falei assim, pô, eu vou receber mais dose daquilo que eu já gostei nesse filme. Só que vai ficar à sombra do último filme, né? Eu realmente achava isso. Eu achava que ia ser o primeiro filme de Mad Max que não ia mudar nada em relação ao anterior, sabe? Todos os filmes até aqui mudaram significativamente em termos de escala, conceito, universo do filme anterior pro filme novo. E Furiosa parecia o único filme que ia ser só um mais do mesmo, que não ia reinventar a roda de novo, né? E então, por causa disso, eu achava que é um filme que ia ficar à sombra do seu antecessor, como uma versão extra, né, um DLC de Mad Max 4. E eu estava muito errado, porque Furiosa realmente é um filme que o George Miller entendeu que se ele fizesse só a mesma coisa que ele tinha feito antes, o filme ia ficar à sombra do antecessor. E ele entendeu também que é uma franquia que está sempre se renovando. Assim, da mesma forma que ele pegou o que ele havia aprendido nos outros filmes dele, ele aprendeu em Happy Feet, em outros filmes dele, ele implementou no Estrada da Fúria, eu sinto que o que ele aprendeu fazendo Era Uma Vez um Gênio, que é um filme com uma narrativa muito forte, um filme muito poético, um filme com muita imagística poética, um filme muito romântico, um filme com um texto muito carregado, muito pautado por teatro quase, é quase que um filme teatral, um filme com muitos diálogos, com atos, é um filme dividido em atos também, dividido em capítulos. Eu sinto que ele pegou tudo que ele aprendeu com esse filme e fez Furiosa, que é o filme mais narrativamente denso de Mad Max de longe. É um filme longo, é um filme lento, é um filme com muitos diálogos, né? É um filme, assim, muito carregado em sua história, uma história muito longa, uma história muito bem desenvolvida, uma história que vai de capítulo em capítulo ali criando aquele mito daquela personagem. E tudo isso faz desse filme, pra mim, o filme mais profundo de Mad Max até agora. Especialmente a parte final do filme, que ela vai fazer sua vingança ali. O filme pega todo aquele tema da vingança dos outros filmes e discute ele, destrincha ele. Coloca essa perspectiva, o que faz da vingança importante? O que daria a ela uma vingança suficientemente boa pra ela, né? O que é saciar a sua vingança? Isso sequer é possível. Então é um filme que começa a trazer questionamentos à própria semente da franquia Mad Max. Tudo que estava lá conectado lá no primeiro filme, entendeu? A perda da humanidade também, né? Como o Mad Max perdeu a sua humanidade quando ele perdeu a sua família. O vilão desse filme, e isso era bem claro pra mim assistindo o filme, só que depois eu acho que foi confirmado pelo diretor ou por várias easter eggs, é que o vilão desse filme, que é o Chris Hemsworth, né? Ele meio que é uma nova versão do Mad Max de novo. Ele é meio que
uma versão do Mad Max que enlouqueceu e foi pro mal, né? Nós temos o Mad Max clássico, que é aquele Mad Max que perdeu a sua humanidade só e virou um cara apático, que tem um pouco de bom nele ainda, só que é muito difícil fazer esse bom dele renascer, acordar. E nós temos esse Chris Hemsworth que realmente é o Mad Max, que foi pro lado negro, assim, da força, que virou um maníaco, desses maníacos religiosos da franquia Mad Max, que tem um culto ao redor dele, que quer que as pessoas sigam a ele e tudo mais. A história de origem dele é muito parecida com a história do Mad Max, a forma como ele perdeu sua família e tudo mais, o jeito que ele, né, se preocupa ali com o bonequinho da filha dele e tudo mais. E então a gente tem essa versão alternativa do Mad Max sendo o grande vilão da Furiosa nesse filme e toda a jornada dela, né, nessa vingança que ela tá travando. E o filme tem tudo de maravilhoso que tinha no filme anterior, que nem todos os filmes de Mad Max fizeram, de ter tudo de bom no anterior, só que colocado novas camadas, dessa vez uma camada dramática, né? Muitas pessoas falaram como Mad Max 4 era só ação ininterrupta. Furiosa é um filme muito mais lento, muito mais calmo e também muito mais profundo, na minha opinião. E então por isso eu acho que é meu filme favorito de Mad Max. Talvez eu esteja embebecido pelo hype. Eu não sei, sabe, daqui a alguns anos reassistindo esses filmes, como que o ranking ficaria. Mas no momento eu sinto que esse é um ranking muito justo. Eu amei Furiosa, eu achei maravilhoso, eu achei perfeito. Visualmente eu achei ele ainda mais excêntrico, ainda mais maluco. E enfim, galera, é uma franquia que a essa altura se tornou uma das minhas franquias favoritas do coração, certo? Porque eu não lembrava o quanto os filmes eram bons, eu não lembrava o quanto o 2 era bom, eu não lembrava o quanto o terceiro, que é tão odiado, era maravilhoso. E o quarto filme, só o primeiro filme realmente que eu não sou tão fã, mas mesmo assim eu ainda dou uns pontos pra ele, por toda a importância que ele tem pra franquia. E é isso, galera, esse foi o meu ranking de Mad Max, espero que tenham gostado, não se esqueça de seguir a gente aqui, Bacano Records, acompanhar minhas músicas e tudo mais, ajudar o L. Reis no seu livro Extinção, certo? Mais um vídeo aqui patrocinado por ele. Muito obrigado, galera, por tudo, obrigado pela presença, até a próxima e valeu! Beijão, galera!